Olá pessoal, tudo bem? Já aqui no nosso quarto episódio desta série Empreendedorismo e Inovação. Eu sou Rodrigo Barros e hoje a gente vai conversar sobre eu tenho uma ideia, como é que eu coloco em prática? Então vamos lá, o que eu acho? Em primeiro lugar, você tem uma ideia, legal. A minha principal crença em relação à ideia é a ideia ela vale menos do que a execução. Eu sou de fato um grande entusiasta da execução, né? Então a ideia ela vale menos do que a execução, tá bom? Mas você tem uma ideia, como é que você coloca essa ideia em prática? Número 1, você precisa avaliar quais são os recursos que você tem para colocar essa ideia em prática. E quando eu falo de recurso, muita gente pensa logo em dinheiro, mas não é. Quer ver? Vamos falar sobre isso. Qual é o primeiro recurso que você precisa para colocar a sua ideia em prática? Primeiro recurso, conhecimento. Então, primeiro recurso, conhecimento, tá bom? Legal. O que é conhecimento? Bom, o que você hoje conhece que vai permitir com que você evolua com essa ideia? E a hora que você faz essa reflexão, você começa a perceber o que você tem aqui de positivo e o que você tem aqui de negativo, tá certo? Número 2, depois de conhecimento, tem um recurso que para mim é muito importante, que são as suas habilidades, né? Habilidades. Então, dentro das suas habilidades, quais são as habilidades que te permitem colocar essa ideia em prática, que te permitem executar essa ideia, evoluir com essa ideia? E aí você vai colocar aqui quais são as suas habilidades e quais são as habilidades que faltam para você. Por quê? Porque muitas vezes quando você começa a reconhecer no que você é bom, e aí você sabe também o que você não é bom, que precisa como recurso, você vai encontrar em outra pessoa, que geralmente vai ser um sócio, tá certo? Esse é o recurso número 2, que são as suas habilidades. Recurso número 3, extremamente importante, fundamental, o seu networking, né? Então, o seu networking. Como o seu networking, como a sua rede de contatos, tá? Eu vou escrever aqui, ó, rede de contatos. Como a sua rede de contatos vai ajudar você a colocar essa ideia em prática. Esse é um recurso fundamental para você colocar essa ideia em prática. E aí você vai fazer aqui a sua listinha da sua rede de contatos, tá certo? Quem você conhece que te ajuda e quem você não conhece, mas precisa conhecer, tá certo? E aí você vai fazer uma reflexão disso. E aí, pessoal, quarto recurso, aí sim, são os seus ativos financeiros, né? Então, assim, quais são os seus ativos financeiros que vão te ajudar? Quanto você precisa para colocar essa ideia em prática, tá certo? Então, vamos lá. Ativos financeiros. Vamos imaginar, hoje eu estou dentro da Unifox, que é uma escola na qual eu sou sócio, né? Então, os ativos financeiros para você montar uma escola, você tem muito claro. Se você for montar uma escola física, você precisa do espaço, você precisa das salas de aula, então você começa a fazer conta, quanto custa o espaço, quanto custa cada sala de aula, quanto custa cada lousa, quanto custa cada cadeira, quantos funcionários eu preciso aqui para colocar o negócio de pé, e aí você vai entender qual é o seu ativo financeiro. O que é legal hoje em dia? Através da tecnologia, está sendo possível pessoas criarem coisas com menos ativo financeiro, com menos capital investido logo no começo. E isso é muito legal. Então, se você quer transformar a sua ideia em um negócio, aqui estão as minhas dicas. Você precisa entender quais são os seus recursos e esses recursos são recursos de conhecimento, recursos de habilidades, recursos de networking, rede de contatos e recursos de ativo financeiro. O que vem que está aqui atrelado a esses 4 logo depois? No que você é reconhecido? Existe algum reconhecimento em relação a você que te ajuda nessa ideia? Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo para você hoje. Por quê? Porque eu tenho reconhecimento em ser um bom comunicador. Como eu sou um bom comunicador, fica mais fácil para mim estar aqui gravando esses vídeos para você. E aí eu já avaliei os recursos que eu preciso.
eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades que me permitem a isso, eu tenho um networking, eu tenho ativos financeiros, eu sou reconhecido para isso. Tá legal? Esses são os recursos que vão te ajudar a transformar a sua ideia em uma empresa ou a sua ideia em um negócio. Tá legal? Esse foi o nosso 4º programa. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau!